busca da satisfação plena. E quando algo parece não dar certo ou estar faltando, é comum que as pessoas pensem em mudar. Porém, ao agir de forma impulsiva ou sem a direção certa, as pessoas acabam errando e colhendo as consequências negativas das suas escolhas. Um exemplo é a mudança de país. Muitos brasileiros acreditam que os problemas que vivenciam em sua vida financeira e profissional estão ligados exclusivamente ao Brasil. Dessa forma, acreditam que sair daqui é a melhor escolha. Portugal é um dos destinos mais procurados, principalmente em razão do idioma. São cerca de 240 mil brasileiros vivendo no país, número que tem crescido dia após dia. Paralelamente, também cresce a quantidade de pessoas que pedem ajuda para retornar ao Brasil. De acordo com a Organização Internacional para Migrações, esse número aumentou quase 5 vezes nos últimos 2 anos. E nos 3 primeiros meses deste ano, a procura por ajuda subiu 303% em comparação com o mesmo período de 2022. O chefe da missão em Portugal se diz impressionado com a quantidade de pessoas que estavam em situação de extrema vulnerabilidade, desempregadas e sem dinheiro até para comprar comida. Existe um número significativo de pessoas que, como nós costumamos dizer, estão em fim de linha, isto é, estão numa situação de extrema vulnerabilidade e isso afeta necessariamente a sua saúde mental. Em resumo, a mudança de lugar não garante a transformação de vida. No mesmo sentido, a troca de marido ou de esposa também não assegura a felicidade para alguém. A biomédica e dentista Lísia Campos era casada quando conheceu Maicon Czerwinski, um brasileiro nascido em Maringá com dupla cidadania. Com atuação também nos Estados Unidos, o homem se apresenta como um empreendedor de sucesso, de personalidade carismática e com um estilo de vida sofisticado. Lísia conta que conheceu Maicon como psicólogo, que dava palestras sobre neurolinguística. Eles trocaram contato e, alguns anos depois, ele a procurou para propor uma sociedade. Para levar os cursos livres que eu já tinha aqui para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. A parceria, no entanto, não ficou apenas na vida profissional. Lísia se apaixonou por Maicon, terminou o casamento e embarcou em um relacionamento com Maicon durante a pandemia. Mas era um relacionamento escondido. Mesmo sem nenhuma formação na área médica, Maicon passou a fazer procedimentos estéticos em pacientes, inclusive os invasivos. Algumas mulheres ficaram com sequelas irreparáveis. E nesse momento, a sociedade entre Maicon e Lísia começou a ser desfeita. Longe do relacionamento, a biomédica percebeu ser vítima do estelionato sentimental. Maicon usou da confiança e dos sentimentos de Lísia para manter sua vida de luxo, deixando um prejuízo milionário para a biomédica. É mais de 2 milhões que foram enviados. O que chama a atenção na atuação do suposto golpista é sua habilidade de envolver a vítima pelas palavras. Quantos homens e mulheres caem em armadilhas como essa? Uma troca mal sucedida que vira de ponta cabeça a vida amorosa e deixa traumas, além do prejuízo financeiro. O que dizer dos famosos que se envolvem com as drogas? Com dinheiro, respeito, fama, beleza e inúmeros fãs, muitos já correram o risco de trocar tudo o que tinham pelos entorpecentes. No ano passado, a atriz e modelo Cara Delevingne chocou os fãs após ser flagrada sob efeito de drogas. Em entrevista recente, ela disse que apesar de ter nascido em uma família muito rica, a vida nem sempre foi fácil. Ela teve que conviver desde a infância com o vício da mãe em heroína. No vídeo que vamos assistir agora, ela aparece descontrolada. Descalça, sem controle de si mesma e parecendo perturbada. As imagens mostram a modelo desorientada. Ela gira, abaixa a cabeça várias vezes e parece falar ao telefone. Diante da repercussão das imagens, Cara diz ter levado um chacoalhão e procurado por ajuda. Ela não é a única. Muitos outros famosos
já assumiram seu vício publicamente, como Naomi Campbell, Kate Moss, Demi Lovato e Justin Bieber. Em busca de soluções para algo em seu interior ou no exterior, as pessoas acabam mudando. Mas a verdade é que existem muitos caminhos. Elas trocam de país, de trabalho, de parceiro, às vezes até de corte de cabelo, de estilo de roupa e de hábitos, se entregando aos vícios, por exemplo. Mas a verdade é que tudo isso é limitado e ineficaz. Você sabe qual é a principal mudança necessária para alcançar a verdadeira realização? Essa é a pergunta. O que precisa então fazer para ter a mudança de fato plena? Seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. Você vai descobrir ao longo do programa como você pode dar a volta por cima. E é claro, eu já lhe adianto, a mudança tem que ser interior e tem que ser com Deus. A nossa central de atendimento espiritual já está à sua disposição pelo telefone 48 3216 6162. Você pode também enviar a sua mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp 11 3573 3500. É uma central nacional, mas todas as chamadas pelo WhatsApp chegam aqui para nós em Santa Catarina, você que é aqui de Florianópolis ou do estado de Santa Catarina. E a nossa plataforma na internet é o pastoronline.com, tá certo? Eu gostaria agora de mostrar para você como estava a vida do Júlio antes dele então ter a mudança interior, antes dele ter o preenchimento com Deus e como está a vida dele agora. A nossa repórter vai mostrar, através dessa entrevista, o antes e o depois da vida do Júlio. E quando eu completei 18 anos, eu entrei de sócio com meu pai numa empresa e depois dos 18 anos para frente eu sempre trabalhei por conta própria, sempre empreendendo, me formei em administração de empresas dentro da área do empreendedorismo. Tive vários negócios com sócios, tive negócio sozinho, me casei cedo, com 22 anos já estava casado, já estava com os 2 filhos que nós temos. E a gente acabou construindo um patrimônio. Os ensinamentos do pai, o talento para os negócios, passado como herança. A vida de Júlio era exatamente como ele e muitos esperavam. Mas faltava algo. E a vulnerabilidade espiritual permitiu que uma força maligna virasse a vida do empresário de ponta cabeça. Eu fui perdendo, tentando fazer negócio e ganhar. Num prazo curto, você entra numa situação de falência. Eu fiquei sem empresa, sem dinheiro, sem renda. Todos os negócios desapareceram. Eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais crédito, porque eu fiquei devendo, porque quando você tem negócios rodando, você tem crédito, um banco, pessoas te emprestam dinheiro, você tem negócio. Você começa a perder o seu primeiro, depois quando acaba o seu, como você tem crédito, você na tentativa de avançar, você acaba perdendo dinheiro que não é seu. Então perde dinheiro do banco, perde dinheiro do cartão de crédito, sem conta bancária, porque as contas estavam todas encerradas, sem talão de cheque, porque todo o cheque estava devolvido e o banco não dava mais talão de cheque. Eu não tinha renda, porque eu não tinha emprego, não tinha trabalho, não tinha nada funcionando. Não conseguia descansar. A gente não conseguia. Eu torcia para o dia seguinte não amanhecer, porque eu sabia que ia ser só bucha, só bomba, só problema, sem solução. Parece que você está no meio de um furacão e você não sabe o que está acontecendo. Paulado e burdoado de todos os lados, você fica numa situação, uma rebordosa total. Falido, perdido e completamente sem paz. Júlio só viu uma alternativa: recorrer a Deus. Meu Deus, receba agora das mãos do teu povo o melhor que eles têm, o melhor, e faça-os prósperos e abençoados, conforme a sua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Conscientemente, dentro do meu intelecto, dentro da minha cabeça, abriu meus pensamentos, abriu minha cabeça, abriu minha visão espiritual, uma certeza, uma absoluta certeza de tudo. Mesmo das coisas que estavam dando errado, eu sabia que não está dando errado, mas elas vão se endireitar, ou seja, vai chegar a hora certa que as coisas vão se encaixar. E o empresário conseguiu. Assim como milhares de pessoas, aprendeu a agir com a fé inteligente. Se libertou de todo o mal. Recomeçou. Eu paguei as contas. Comecei a pagar, liquidei tudo, montei uma empresa, porque aí comecei a limpar o nome. Meu nome da minha esposa estava no Serasa.
Montei uma pequena empresa sem dinheiro, comecei a prestar serviço, Deus foi abrindo porta, eu fui contratando gente, pessoas da minha família veio me ajudar e as coisas foram devagar, mas elas foram acontecendo e eu sempre preocupado, principalmente com o espiritual. Ele direciona tudo o que você vai fazer, na tua relação com a tua esposa, na relação com os filhos, na relação com os teus funcionários, na relação com as empresas, na relação com o dinheiro. É outra vida, eu estou falando da vida espiritual, ou seja, vida mesmo. Olhar para trás e ver que aquilo que foi conquistado com tanto sacrifício foi destruído, acarreta uma dor muito maior. A vida que tinha outrora já não é mais a mesma. Não pode comer, vestir ou ir a lugares antes frequentados. São nesses momentos que surgem duas opções: desanimar ou buscar uma saída. Não foque naquilo que você perdeu, mas sim na nova oportunidade que está por vir através de uma aliança com Deus. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. O mês de maio será o maior em conquista e em vitórias. Participe nesta segunda-feira, dia 12 de maio, do clamor da restituição financeira. Na oportunidade, teremos uma bênção especial para todos os servidores públicos. Esteja conosco e com certeza Deus, Ele vai restituir. Aliás, Ele promete, está escrito no livro de Joel, capítulo 2, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Restituir é trazer de volta aquilo que você perdeu e Deus tem esse poder, tá certo? Restituir, então, tudo aquilo que você precisa. E você que está aí sofrendo, você que está aí gemendo, você que está aí no fundo de poço, coloque os pés no Congresso da Prosperidade, nós vamos lutar juntos. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua situação. Nesta segunda agora, às 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. E para mais endereços, universal.org/localizar. Vamos agora a alguns de muitos testemunhos que têm acontecido todas as segundas-feiras. Seu nome? É Roberta. Roberta, antes e depois do Congresso da Prosperidade. Cheguei na igreja, eu tinha 6 filhos, um saco de lixo, um colchão, um fogão e uma geladeira. Cheguei aqui... Peraí, 6 filhos? 6 filhos. Um saco de lixo, um colchão e uma geladeira. Uma geladeira. Quando chegou na igreja aqui? Quando cheguei na igreja aqui. Aham. E aí consegui um emprego de faxineira e passei o processo de libertação. Recebi o Espírito Santo, graças a Deus, o meu bem maior. E só que a vida financeira ainda passando privações, Era uma fome. guerra, né? É uma guerra, Uhum. Fome, deixa de comer para dar aos filhos, né? Aham. E foi de fé em fé, aprendendo. Eu disse, não, o que os pastores falavam, eu digo, tem que acontecer na minha vida. Eu não posso, eu não aceitava aquela situação. E aí, por ter 6 filhos, eu alugava uma casa, daqui a pouco eles me pediam a casa, porque achavam que eu não ia ter condição de pagar. Então, uma derrota, uma vergonha. E foi na segunda-feira que eu fui fazendo os votos, não aceitando. E no meio da pandemia, eu trabalhava de carteira assinada, e aí a empresa já não conseguia mais me manter. E eu voltei, fiz um voto, cheguei chorando, porque o que eu ia fazer? E quando voltei para pegar minha rescisão, a dona da empresa disse, Roberta, eu não vou te desamparar, eu vou te apresentar alguém que essa pessoa vai te ajudar. E ali, Bispo, nasceu a minha empresa, a Rodiarista, que hoje é um sucesso aqui na região onde eu trabalho. A gente dá emprego para outras mulheres, né? E eu consegui comprar minha casa, hoje eu tenho carro, hoje eu compro do melhor. Eu quiser, eu viajo. Então, Deus transformou a minha vida. Mudou completamente. Mudou.
A palavra dele se cumpriu, né? Se cumpriu. Valeu a pena? Muito. Graças a Deus. Deus te abençoe. Bem forte para ele, gente. O nome da senhora? Loreci. Dona Loreci, fique à vontade. Qual o testemunho da senhora aqui no Pacto com Deus? Pastor, eu passei por uns problemas de saúde e fiquei hospitalizada, não consegui trabalhar quase o mês todo e estava preocupada porque quando eu voltei tinha contas da empresa, tinha coisas de casa para pagar também, mas Deus ele é tão maravilhoso que eu nem imaginava. Veio um cliente que teve uma negociação de 2 anos atrás, não deu certo, ficou paralisada. O cliente voltou a me procurar, fechamos a negociação e outras vendas também aconteceram e supriu tudo. A gente não ficou, a gente ficou em paz, a gente conseguiu suprir todas as necessidades da casa e todas as necessidades da empresa. E também a vitória, assim, eu comecei a ter problema de saúde em novembro. E em meio a essa luta toda de saúde e tudo, mesmo assim, eu tinha uma sociedade. E agora, em janeiro, começo do ano, eu consegui comprar parte do sócio. Então, a empresa é nossa. Agora, a gente... Integralmente? Integralmente, é nossa. Eu e meu esposo está de férias, está me ajudando na empresa também. E a gente tem outros projetos juntos também ali. E a gente vê a mão de Deus na empresa. Graças a Deus. A empresa tem 1 ano só, mas a gente vê degrau a degrau o crescimento dessa empresa. Quer dizer, mesmo passando um momento difícil aí de saúde, de novembro para cá, né? Sim. Deus não desamparou. Não desamparou. E de saúde como que está? Está recuperando. Amém. Também, graças a Deus. Estou bem. Graças a Deus. E prosperando. E prosperando. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Bem forte para o Senhor Jesus. Seu nome? Cristiano. E a vitória aqui na prosperidade com Deus, Cristiano? Sobre o voto da afronta, né? Uhum. A gente tinha uma afronta, bispo, na nossa vida, que era o nosso carro. A gente passava vergonha com ele, era um carro que já estava velho já, né? E a gente queria trocar e não conseguia trocar. E daí no voto da afronta, quando a gente viu a oportunidade, né? A gente conseguiu comprar o carro que a gente queria, que já vinha há bastante tempo, a gente vinha tentando comprar esse carro. A gente pegou esse carro 8 mil abaixo do valor de mercado, então, ou seja, aquilo que eu coloquei no altar, ele foi coberto só pelo valor do desconto que eu ganhei, né? Uhum. E apesar de a gente ter ganho todo esse desconto no carro, o carro tá impecável, impecável. Todo mundo que viu até agora não acredita. Caiu a afronta. Caiu a afronta. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Deus te abençoe. Portanto, as pessoas estão agindo a fé, fazendo aliança com Deus, pacto com Deus. Segunda-feira agora aguardamos por você em 6 horários. Aparece aí no seu televisor o endereço também, que é a Catedral da Fé, Templo Maior em Florianópolis, Mauro Ramos, 1310, e para mais endereços, universal.org/localizar. Você que está na iminência de perder algo, você que foi ameaçado de uma perda, você que está numa situação terrível, sabe, está para perder um terreno, carro, busca e apreensão, você perdeu ou está para perder um emprego, Deus tem poder para mudar essa situação. Será a segunda-feira da restituição, nesta próxima segunda, 12 de maio. Na oportunidade, você receberá gratuitamente a nova aliança do pacto desse ano de 2025, se você ainda não tem. Venha firmar sua aliança com Deus, venha ter o seu pacto com Deus. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnet alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo. Depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho. Eu consegui também, ganhei essa causa. Então foi só bênção. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto
Pacto com Deus, segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Estamos então aguardando por você nesta segunda-feira. Você receberá então uma aliança como essa e, claro, nós teremos então a segunda-feira da restituição, com a bênção também para os servidores públicos. Você participará da palestra para o sucesso, você terá ali momentos de clamor a Deus e Ele vai intervir na sua vida. Você é o nosso convidado, você não paga nada, entrada, estacionamento gratuito, a palestra gratuita e você com certeza vai dar a volta por cima, como a Diane. Acompanhe. Meu nome é Diane, tenho 32 anos e sou empresária. Eu conheci a igreja, eu tinha 9 anos de idade, fui com os meus pais. Nós víamos de outra denominação, meus pais eram bem assíduos nessa outra denominação, mas internamente dentro de casa não era uma família feliz. Meu pai perdeu um emprego muito bom que ele trabalhava, nós passamos fome. Foi um período de 2 meses, mas foi um período muito difícil. Eu me lembro que minha irmã estudava numa escola particular, meu pai não teve mais condições de manter, teve que chegar ao ponto de pedir na escola se poderiam deixar ela estudar até ele conseguir melhorar. Então, para ele foi uma humilhação muito grande. Eu, nesse período, eu adoeci, eu desenvolvi uma doença que na época eu teria que tomar uma vacina todo mês para me ficar bem, que era uma doença autoimune. E meu pai não tinha condições nenhuma. E nós começamos a passar fome a ponto de faltar sal. A gente comia angu de manhã, angu de tarde e angu à noite. Era angu de todos os modos. Meu pai, vendo a nossa situação, que a nossa vida estava do mesmo jeito, nada mudava, surgiu um desejo, recebemos um convite de um obreiro da igreja, fez um convite e nós resolvemos conhecer a igreja. E eu cheguei à Universal, eu tinha 9 anos. E no primeiro dia, o meu primeiro contato com Deus dentro da Igreja Universal, eu me senti paz, eu senti bem. E eu disse à minha mãe o seguinte, eu falei, eu não quero sair daqui mais, eu quero ficar aqui. Porque ali, no primeiro dia, eu vi a grandeza que eu podia conhecer daquele Deus. Muitas das vezes a gente fala nesse sentido e as pessoas falam, mas como que naquela época uma criança pode sentir isso? Para Deus não importa a idade que a gente vá conhecê-lo. Para Deus importa a entrega que nós vamos fazer naquele momento. Meus pais resolveram entregar a vida para Jesus, se batizaram. Tivemos muita luta, mas aí depois do momento que a gente decidiu, acreditou de verdade que Deus iria mudar a vida, as coisas começaram a caminhar. A doença que eu desenvolvi, ela desapareceu, eu não precisei tomar nenhum medicamento. O meu pai voltou para o emprego que ele trabalhou há 30 anos atrás. Ele foi chamado novamente para a empresa e não foi chamado para ser simplesmente só um empregado na época. Ele foi chamado para dirigir praticamente a empresa. Através do pacto, eu me casei. Hoje eu tenho 8 anos de casada, sou muito bem casada. Através do pacto também eu conquistei a minha empresa. Hoje eu tenho 10 funcionários, minha empresa é muito bem localizada. Hoje, para quem eu trabalhava antes, hoje eles acabam que me vê como concorrente deles, porque graças ao pacto eu cresci financeiramente, a gente é muito reconhecido na região que a gente trabalha. Hoje eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, a minha família estabilizada, meus pais estão bem. Hoje o meu maior tesouro é o Espírito Santo. Foi a minha melhor escolha, foi o Espírito Santo na minha vida. E é isso, o pacto com Deus e a aliança transformou minha vida. E você, o que está esperando para firmar o seu pacto e ter a sua aliança com Deus? Segunda-feira agora, 12 de maio, a segunda-feira, o clamor pela restituição financeira. Você é o nosso convidado às 7, 10 e meio-dia, 15, 18 horas com o Bispo Jean e juntos nós vamos estar às 7h30 da noite. Vamos lutar juntos, vamos comprar sua briga e com certeza, se você colocar os pés aqui no Templo Maior, Deus há de mudar essa situação, tá certo? Para mais endereços, universal.org/localizar. Fico por aqui, que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima oportunidade e se organize para estar conosco na próxima segunda-feira. Deus abençoe até lá.